Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Elaine, vou moderar hoje a aula da professora Silene. O tema da nossa aula será ler, interpretar a diversidade do mundo. Sim? Olá, Elaine, tudo bem? Olá, alunos que nos acompanham, professores e os demais, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Como a Elaine já falou do nosso tema, hoje nós vamos falar sobre leituras diversas, sobre a diversidade de leituras. Isso, então vamos lá? Tema da aula, interpretação de charges e memes. Primeira habilidade que vamos trabalhar será analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital. Meme, GIF, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes sociais. Segunda habilidade, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Sim, vamos lá. Os objetivos da nossa aula hoje é promover caminhos para a compreensão de variados gêneros textuais a partir de múltiplas linguagens e elementos da comunicação, desenvolver estratégias de leitura e desenvolver o pensamento crítico. Então, vamos lá. Se já sabemos que nós temos compostos, ou no nosso dia a dia temos vários tipos de textos, os textos ele apresenta de uma forma, uma linguagem. E nós vamos fazer só uma revisãozinha aí para vocês lembrarem o contexto do que é um texto e como que funciona. Então vamos lá. Linguagem. Linguagem é todo o mecanismo que utilizamos para nos comunicar. Exemplos: sons, cores, imagens, gestos, expressões, palavras e etc. A linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista. Então, nós também falamos que a linguagem pode ser multimodal. A verbal, como já sabemos, né, ela faz parte de palavras, né, usamos as palavras. Na não verbal, usamos sons, cores e desenhos e imagens. Na mista, a mistura dos dois elementos, linguagem verbal, não verbal. E aí entra também um pouco no contexto já que nós vamos estudar hoje, que é a parte já das mídias, que tem a parte das GIFs, que tem já uma parte de movimento, que não somente uma imagem estática, uma imagem que tem movimento. E vamos lá. Já que nós vamos falar sobre as imagens ou os textos que nós conseguimos ver no campo das mídias, nas redes sociais, no dia a dia, vamos perguntar aí para você. Você conhece alguma charge ou meme famoso? Vamos lá. 2 minutos para vocês falarem aí no chat se conhece ou não.
E então, professora Elaine, eles conhecem memes famosos? Quais que eles comentaram aí no chat? Sim, vamos lá. Aquele, né, da dança dos caixões, né, que faz uma sátira, né, a determinadas situações. Vamos lá. Um com a Gretchen, né, tem bastante. Tem um que eu gosto bastante, que é aquele da Nazaré, né, que aparece aquelas equações assim, é a minha cara. Aquele lá me representa, aquele. É muito, muito legal. E gatos, né? Eu adoro gatos. Tem um do gatinho brabo, assim, e ele fala, não, estou super feliz, estou bem. Então, assim, a ironia que apresenta, né? É bem legal. E essa questão do misto, né? Tanto o verbal quanto o não verbal se complementam e aí traz essa informação pra gente, na maioria das vezes, com uma ironia, né? Exatamente, professora. Então, é bom lembrá-los, já nós vamos comentar numa parte da aula sobre essa questão de comentar sobre pessoas públicas, né, e fazer memes com essas pessoas ou sobre essas pessoas. Então, nós vamos chegar no momento para falar sobre isso. Por exemplo, falar o nome de uma atriz ou de uma pessoa famosa, uma pessoa no ramo. Então, vamos pensar depois com cuidado nessa questão dos memes, tudo bem? Até para citar nomes de pessoas públicas, ok? Agora, já que vocês falaram que lembram de alguns que já comentaram sobre outros, eu também. O que eu gosto mais é aquele do gatinho, que faz carinha assim de chorinho, é muito interessante. Então, eu sempre uso para pedir alguma coisa, meus filhos também utilizam muito esse, carinha de pidão lá. O próximo slide, nós vamos ver então essa parte do que nós comentamos sobre a leitura de diversas maneiras, ou leituras diversas do mundo. Nós temos aí alguns tipos de textos, né? Alguns textos, nós vamos comentar sobre eles. O primeiro é uma tirinha, eu vou fazer a leitura da tirinha para vocês. Bom, nós temos aí então dois bichinhos conversando e diz no primeiro quadrinho: as palavras mais bonitas da língua portuguesa são... Aí no próximo quadrinho, gentileza, infinito, e o outro bichinho, no caso a Joaninha, ela responde, e batata. No terceiro quadro, nós temos só a imagem aí de um amplo infinito, né? E o quarto quadro, nós temos, eles voltam à conversa. Batata vai para segundo lugar. Batata, infinita, pensa numa coisa bela. Professora Elaine, sobre essa tirinha, já que nós estamos falando sobre interpretação, e nós vamos pensar não só no contexto do que está escrito, mas da imagem, de toda ali a conversa e o momento. Poderia inferir alguma informação a mais sobre essa tirinha para nós? Sim, como a gente percebe que aqui temos a linguagem mista, né? Tanto as palavras quanto as imagens. E vamos observar de que modo que elas se complementam, né? Como que elas reforçam a ideia que eu quero transmitir. Se a gente observar, eles estão olhando para um horizonte, né? Então dá aquela ideia de infinito. E o céu também, ó, a gente pode observar aí que provavelmente esteja à noite, né? E o céu nos dá essa ideia de imensidão, infinito, grandiosidade. Então está dialogando realmente com o que eles estão falando. Até a gente observar aqui no segundo quadrinho, quando ele fala infinito, o uso das reticências, né? Que nesse caso aqui tem essa ideia de prolongar, então ele junto com esse infinito e aí olhando esse céu, esse horizonte, então um complementa o outro. Então olha como é importante, né, nesse caso que a gente observar, como a linguagem não verbal e a verbal se complementam com as informações a serem transmitidas, tá? A próxima imagem que nós temos, né, é uma pessoa, pela silhueta provavelmente uma mulher, né, pelos traços, e tem uma imagem no fundo de um pôr do sol, provavelmente. E sobre essa imagem, assim, então, eu vou pedir bastante a interação da professora Elaine, porque nós combinamos essa aula nesse contexto mesmo da interação, de fazer a leitura do mundo. Então, não vou colocar só a minha leitura, então vamos fazer a leitura também por outros pontos de vista, e vocês também em casa participando aí, mandando as respostas, os comentários no chat. Isso, se vocês observarem, né, alguma outra informação que não tenhamos comentado, coloquem aí no chat, tá? No segundo, observe que nós temos somente a linguagem não verbal. Então, a gente pode criar várias hipóteses. Então, ali ao fundo nós temos o sol. Normalmente, né, o sol nos dá a ideia o quê? De alegria, felicidade, emoção. Quase sempre nos faz pensar em praia, que ali ao fundo também nós temos, né? O mar.
Se a gente observar os cabelos dela, ó, estão um pouco que voando, né? Então, vento, aquela brisa. Então, nós podemos inferir essa questão da liberdade, do respiro, né? Da suavidade. São várias possibilidades, né? Não tem como eu olhar para aquilo e falar assim, o que você pensa sobre aquilo? Ah, não penso nada. Não, alguma coisa, né? O sol está em destaque, essa luminosidade, os braços abertos, né? Temos ali também a questão do horizonte, de novo, né? Porque o mar, né? E o que você encontra nesse horizonte? O sol, revigorar. Então, seriam algumas das possibilidades, né? Exatamente. Aí ao lado nós temos ainda naquela parte algumas frases, orações, né? Um olá, que é uma palavra, uma simples palavra, mas que ela já tem sentido de efeito. O bom dia também, que não necessariamente precisa ter um verbo para você ter o sentido da frase completa. A palavra também silêncio, aí com uma exclamação, você também consegue entender o contexto. E depois o que você deseja, que é uma interrogação. Então, só para fazermos a leitura desses contextos. Então, a leitura pode ser de uma palavra, a leitura de uma imagem e a leitura realmente, né, verbalizada ali nesse contexto. Sim, pensando nos contextos, né, é interessante a gente pensar, né, quando a gente fala assim, bom dia, tudo bem? Bom dia. Né? Aí, foge totalmente ali do contexto, da interpretação, é a mesma coisa quando você dá a mão, né? Aperta forte, né? Mostra que você está empolgado, né? Então, olha como um simples gesto, né? O estender a mão, tem tanta informação para transmitir para a gente, né? Então, vamos pensar nisso, né? De que modo que as linguagens vão interferir, como eu recebo a informação, como eu a compreendo. Será que interfere? Será que não? Muito bem, Elaine, é isso mesmo. Aí nós falamos também que a imagem também são, no caso da linguagem, como expressão. O som e também a expressão. Então, se a Elaine dá um bom dia, bom dia, Elaine. Não é, né? Ela falou bom dia, então animado. Vamos lá, então, relembrar nesse contexto que não é somente a mensagem, sim, como você passa essa mensagem é importante. Então, vamos lembrar dos elementos da comunicação. Para que nós tenhamos uma comunicação efetiva, é necessário que pensarmos então, nesses elementos, que é a mensagem, a informação que será compartilhada, o locutor ou emissor é quem vai receber essa mensagem, o receptor, que é quem... ou melhor, o locutor é quem compartilha a mensagem, o receptor é quem recebe, né? Já diz o nome, receptor que recebe. E o canal é o meio que essa mensagem ela é divulgada. Então, essa mensagem ela foi publicada ou será publicada no jornal, na revista, no blog, ou essa mensagem será uma conversa informal, também tem isso. Então, na linguagem informal é também um tipo de mensagem. E nós sabemos, então, para que tenha essa mensagem, nós pensamos, então, da escola na produção de textos. Produção de texto. Vamos lá. Texto. O que é um texto? Texto é construir ideias. Texto é todo enunciado verbal ou não verbal que transmite uma informação completa ao leitor. Então, precisa ser algo longo? Não. Um bom dia já é um texto, já é uma mensagem completa. Então, ele pode ser uma palavra, uma frase ou uma imagem. Então, só para poder reforçar essa ideia. Então, para que consigamos interpretar corretamente um texto, precisamos levar em conta a linguagem utilizada, os elementos da comunicação e a situação. Foi isso que nós colocamos aqui. Em que o texto ele foi produzido, ele está inserido ali. Também precisamos pensar nessa questão do texto, se essa linguagem ela é conotativa, uma linguagem denotativa, até ontem nós comentamos um pouquinho na aula da denotativa, da conotativa, né? E se ela há uma intertextualidade, porque na verdade, tudo que nós falamos, nós pegamos como referências já de outros textos. Então, a linguagem ela pode ser denotativa, é quando nós utilizamos uma expressão usual do dicionário, uma linguagem, vamos dizer assim, real ali. Por exemplo, eu coloquei a palavra espinho da rosa. Eu estou falando de uma planta que tem espinho, ok? E eu posso usar no sentido conotativo como uma figura de linguagem. Espinhos da vida. Hoje a vida está cheia de espinhos. E entre os textos, ou um texto que faz referência ao outro, nós temos a intertextualidade. Já que nós sabemos fazer a intertextualidade, você primeiro consegue ou precisa ter um texto antes ou saber o que uma imagem antes quis dizer. Nós temos aí duas imagens que serão produzidas aí para vocês. Eu quero que vocês analisem essas imagens. O que nós podemos ler dessas imagens? Qual a interpretação? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, ou melhor, 1 minuto para vocês analisarem essa imagem.
porque tem questões sobre ela. Então, já viu essa imagem antes? O que você sabe sobre isso? O desenho ali é atual, é antigo? Quais são as inferências que podemos deduzir ou tirar dessas imagens aí? Será que em algum momento você já viu essa imagem por aí? E aí, professora Elaine, você acha que eles vão conseguir associar essa imagem a algo do dia a dia deles? Vão sim, eles vão fazer as inferências aí do dia a dia, o que nós temos vivenciado e vão responder certinho. Um minutinho, né, Ci? Isso, agora que vocês já conseguiram aí, vou voltar a imagem mais alguns segundos, tá? Depois que vocês observarem a imagem, tem questões aí sobre essa imagem. Posso só um comentário? Pode. Pensamos ali, ó, legal, esse programa Fome Zero, né? Então, programa é alguma questão que o governo preparou, né, para solucionar, tá? Então, quando a gente fala em programa, é o nome, né? Programa Fome Zero, uma estratégia, né, que um determinado governo, nesse caso, né, aqui, ele faz para solucionar esse problema, tá? Então, só para dar uma dica aí para vocês. Então, vou fazer também a leitura da imagem, até para facilitar para as pessoas, né, no audiovisual. Então, nós temos uma imagem de uma figura, um retrato bem conhecido. Na segunda imagem, nós temos dois homens aqui. Um está com uma aparência um pouco mais sorridente, o outro mais um cara, assim, de nervoso ou preocupado. E ele diz, legal esse programa Fome Zero, né? Ele está com o jornal aberto na parte que mostra para nós, aí deixa claro que está lendo notícias. O outro com o jornal já enrolado, né? E diz assim, legal seria mais emprego, isso sim, tá? Agora já analisamos as duas imagens aqui, fizemos as inferências e vocês vão responder aí no chat. Vou dar o quê? 2 minutinhos, Elaine? 2 minutos são suficientes para vocês responderem essas questões. Vamos lá, interpretando então a diversidade. A partir dos conceitos vistos até aqui, observe as duas imagens anteriores, que no caso, aquele retrato famoso e os dois homens conversando ali. Como se dá o humor da imagem 1? A segunda questão. Na imagem 2, há uma crítica. Que crítica é essa? Ela é feita de forma consciente ou ridiculariza alguém? Terceira questão. Uma pessoa que nascer daqui a 10 anos, ela terá a mesma percepção das figuras ou daquelas imagens? Justifica. 2 minutos para vocês pensarem. Conforme forem respondendo, coloca A, qual é o efeito de humor, por exemplo, B, se há crítica, não há crítica, o que vocês conseguiram perceber, e também a C, se a pessoa que nascer daqui a um ano vai entender esse contexto, se aquela imagem fará sentido, será? Então, aí, 2 minutos.
Então, professora Elaine, o que eles comentaram aí sobre se eles conhecem essas imagens, já sabem, já viram por aí nas redes sociais ou nos livros didáticos e paradidáticos? Comente aí. Vamos lá. Então, a primeira eles disseram, a Mona Lisa em tempos de pandemia, a pintura refere-se às formas de proteger-se do vírus. É importante, temos projetos sociais, mas precisamos de outras formas também, para não ficarmos só com os projetos sociais. Uma concepção futurista relacionada à atual. As pessoas precisam de emprego também. E aí, sim. É legal a gente pensar aqui no da Mona Lisa que a gente vai ter uma intertextualidade, né? Então, o texto base e o texto principal é a Mona Lisa. A partir do quadro da Mona Lisa, o que nós temos? Uma relação com a atualidade, né? Ela aí com álcool em gel, provavelmente, o papel higiênico, né? Então, tem essa brincadeira. A máscara, né? Então, a gente tem essa brincadeira. Então, o humor, ele se dá dessa forma, né? Com essa intertextualidade, essa brincadeira. E é engraçado que esse olhar da Mona Lisa, né? Eu agora que eu olhei aqui, eu falei, ela deve estar assim, nossa, não aguento mais. Não aguento mais. É o contexto, né? Então, sim. Exatamente. Vocês, os alunos, mandaram as respostas falando exatamente desse contexto que eles conseguiram perceber. Existem outras versões, né? Porque um texto que eles usaram muito é intertextualidade. Tem Mona Lisa no sentido que eu vi, assim, até uma coisa atual, que eles fizeram assim, Mona Lisa para cada mês, a Mona Lisa no começo, memes de professores no começo do ano como Mona Lisa, memes como os professores estão agora. Tem memes também horóscopo, enfim, de vários tipos de maneiras de memes, mas nós vamos usar, então, aí nós percebemos a intertextualidade. A partir de um original, de uma fonte, nós vamos ali criando outras estruturas. E vamos, então, contextualizar, deixar para vocês aí uma próxima definição do que é meme. Então, vamos lá. Meme, artefato cultural na forma de imagem, vídeo, áudio ou mesmo a expressão verbal que é alterado ou remixado pela audiência e se espalha pela internet. Alguns memes têm um alcance tão grande que chegam a influenciar a cultura, manifestando-se no discurso público de celebridades ou políticos e até aparecendo no mundo analógico. Ou seja, o meme às vezes extrapola lá da onde ele está no mundo virtual para vir ao mundo real. Então, as pessoas começam a utilizar frases de memes, as pessoas usam em discursos até de celebridades, pessoas públicas, então utilizam isso. É bom ressaltar essa parte, né? Que o meme também, ele vai sendo mudado. Às vezes ele era usado só, por exemplo, a imagem que eu lembro lá do gatinho, ele era usado no sentido de pidão, no sentido de carinho, e depois ele foi usando, mudando, e agora esse gatinho já está mais assim, no sentido mais irônico, debochado. Então, ele também muda conforme o contexto, ele pode ser remixado, ok? E mais aí para vocês uma imagem. Vamos comentar sobre essa imagem. E aí, você conhece esse meme? Você já ouviu essa mensagem? Comentem aí. Se você receber essa mensagem em algum grupo ou ler no livro aí, você tem dificuldade em saber que assunto está sendo tratado? Tá? Imagens, porque a outra não apareceu aí, que é uma imagem sobre a questão... Ah, entrou... A outra imagem chegou aí, a imagem sobre a questão da vacina, mas aí quero ver se vocês sabem o contexto ou conhecem essas duas imagens. Já ouviu falar sobre essas questões? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Se vocês terem, ou melhor, 1 minuto, né? Você tem dificuldade em entender o que se está tratando nessas imagens? O que essa imagem passa para você? 1 minuto para vocês comentarem as duas imagens.
E aí, professor, eles tiveram dificuldade em fazer associação, se é uma imagem antiga, atual, se eles já viram em algum contexto? Isso, vamos lá. A aluna Bárbara disse, a imagem 2 faz referência a um evento histórico, que é aquela mais colorida, né? Tem um tom de vermelho ao fundo. A Gabriele, sim, na de baixo, porque não consegui entender a imagem. Eu já vou pegar o gancho aqui, depois eu leio as demais respostas. Por que nós colocamos essas duas imagens? Para a gente pensar o quê? O meme, a charge, eles estão inseridos em um contexto, né? Um contexto histórico. Então, para que a gente compreenda, tenho que compreender em que situação que ele foi produzido. A segunda imagem está relacionada, depois vocês podem verificar com o seu professor de história, né? Ele tem mais, ou melhor, ele tem esse conhecimento, né? Para não falar bobagem aqui, mas é muito antiga, né? Então, fala sobre a revolta da vacina, como as pessoas se comportaram em determinado momento, como aquela informação foi transmitida. Então, essa charge reproduz isso. Então, por isso que se tem aí uma dificuldade, né? Porque não está no nosso contexto. Talvez se fosse uma aula de história, né? O professor estivesse comentando sobre esse assunto, ficasse mais claro, né? Mas como não, a gente só tem a imagem aqui, não temos uma legenda, né? Nada do tipo. Então, muitos podem ter dificuldade de compreendê-la, tá? Então, foi mais para vocês pensarem nesse sentido que eu tenho que ter um contexto. Por exemplo, esse da Mona Lisa que nós vimos anteriormente, né? Essa imagem, uma pessoa que, sei lá, hoje é criança, tem 3 anos, né? Quando ela tiver com uns 15, talvez ela não compreenda de imediato isso, né? Porque já vai ter passado essa informação, se Deus quiser. E aí, né, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade em compreender. Mas por que será que a Mona Lisa tá com um monte de papel higiênico, né? Tá com a máscara, aquilo ali provavelmente é um álcool em gel ou um sabão, né, para você higienizar as mãos. Então, para a gente pensar nisso, está inserido em um contexto, né, atual. Então, para compreender, eu preciso entender o contexto. É super importante, tá? O segundo lá já é mais geral, né? O do urso é bem e popular, mais debochado, né? Que Então, rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. Podemos pensar numa questão intimidadora. Isso, né? intimidadora. O urso é bravo. Né? Ou a questão de vamos conversar. Peraí, eu tenho uma autoridade, eu sou autoridade. Então, podemos levar aí para vários níveis aí da interpretação. Mas aí tá assim, chama o jovem. Será que o jovem aí, nesse contexto, isso está falando assim, olha, eu sou autoridade, você é rebelde, então vem conversar aqui. Vamos conversar para ver se você continua desse jeito mesmo? Será que de longe você é bravo, mas aqui pertinho muda? Então, vamos lá, né? Então, esse contexto aí, eu acredito que eles tenham pego muito bem essa ideia. Sabe o que eu lembrei? Quando a mãe fala, né? A mãe ou o pai, vamos conversar? Vamos ter uma conversa, né? Então, a gente já, né? Conversa, tá? Mas em que sentido? Geralmente, né? Dependendo como for, vamos ter uma conversa? Senta aqui que a gente vai conversar Professora um pouquinho. Elaine, até lembrei o contexto aqui. Normalmente, né, fala assim, os filhos falam, quando a mãe chama pelo nome completo, né, vem aqui, é que sabe que o assunto é sério. Então, aqui faz também essa interpretação, essa inferência aí. Então, vamos contextualizar para vocês aí o que é uma charge, já que nós falamos sobre meme, que é um artefato cultural também. Agora, vamos para a charge. O que é a charge? Então, charge é também um gênero textual do campo jornalístico, cuja finalidade é fazer uma crítica por meio do humor. Por estar inserida no campo jornalístico, trata de assuntos atuais, como nós comentamos, economia, política, esporte. E esse gênero pode ser utilizado também em linguagem verbal, não verbal ou mista. Então, nós sabemos aí que a charge e o meme têm um campo específico de atuação. Tudo bem? Então, ficou claro para nós essa parte. E eles também, a charge, então, é um ponto fixo. E nem sempre o meme, ele é neutro, né? Nesse sentido de só fazer humor. O meme, ele traz uma crítica social também. E, às vezes, nós não paramos para pensar nesse contexto. Qual é a crítica social ou o contexto desse meme aqui? Tá? Agora, nós temos para vocês aí uma atividade, uma sugestão de uma atividade interessante, nós vamos comentar, e ainda vou comentar mais nesse contexto. Provavelmente, eu não sei se vocês conhecem essa imagem, nós vamos fazer uma leitura das imagens aqui para vocês saberem o que é a produção e até mesmo instigar aqui nesse contexto. Bom, agora é com você.
Use a imagem 1 para produzir uma charge e a imagem 2 para a produção de um meme. Lembre-se de que o texto deve ser relacionado ao contexto atual. Professora Elaine, por favor, faça a leitura dessa imagem ou das imagens que os alunos podem entender ou podem utilizar, e eu já deixo até como para vocês pensarem nesse sentido. Será que na escola, no caderno, eu consigo fazer meme? Se meme é para o âmbito virtual, para o âmbito da internet, dá para criar meme no caderno, com uma folha? Como que vai funcionar isso? Então, deixo para você agora, Elaine, comentar um pouco da leitura dessas imagens, para que os alunos também tenham essa possibilidade. Até porque, dando continuidade à parte de intertextualidade, eu vi trabalhos de muitos alunos que fizeram, principalmente com aquela obra lá da Mona Lisa, eles fizeram várias releituras, então fizeram eles limpando a casa, eu vi alunos com vassoura. Uma professora que comentou no chat que ela trabalhou essa parte de memes também numa eletiva, isso é interessante porque extrapola a linguagem, eles utilizaram no dia a dia. Alguns alunos estudando, fizeram meme, colocaram um caderno diferente, fizeram uma posição, tiraram foto, fizeram meme daquela mesma imagem. Agora eu quero que você comente possíveis ideias ou memes ou charge que eles possam fazer com essas duas imagens aí. Lembrando, pessoal, que aqui são possibilidades, né, de interpretação, tá? São só sugestões, orientações para auxiliar. Então, na primeira imagem, nós temos lá um homem sentado, né, em uma poltrona da cor vermelha, um fundo escuro. E a gente tem aí algumas letras, né, que parecem quando a gente reinicia o Windows, né, que fica lá atrás, estão voltados para o mundo da tecnologia. É legal esse contraponto aí, ó, porque podemos fazer essa inferência da tecnologia ao fundo e ao mesmo tempo ele está com um jornal impresso, que ainda temos, é comum, mas ele está aos poucos sendo substituído, né, pelas mídias, né, os jornais da internet, por aí vai. Então, a gente tem esse contraponto aí. É legal também essa questão do óculos dele. Se a gente pensar, é bem antigo esse filme, mais o Matrix, né? Esse óculos aí, ó, esse fundo, né? Então, a gente pode pensar nessa questão. Quando vocês forem produzir, né? Essa oposição aí da tecnologia, o analógico, de que forma que eu posso pensar nisso, né? Observando esse contexto. O segundo, nós temos aí uma obra, né, do Van Gogh, e observem aí como está a cara dele, parecendo cara de cesta, né? Ai, meu Deus. Então, vai comentar... Então, o que será? O que a gente pode escrever aí relacionando, né? A cara dele está animada? Não. Que frase eu poderia relacionar? É legal, essas cores aí do Van Gogh eu adoro, né? O amarelo também, né? Acho que você tá combinou, em destaque, né? Tá em destaque, mas ao mesmo tempo, né, ele tá assim, o amarelo, pelo menos para mim, geralmente traz uma questão de alegria, né? Também isso é pessoal, tá? Esse vermelho aí, ó, da mesa, tem uma folhagem que ele tá segurando, né? Então a gente pode pensar em N coisas. Então, será que ele estava, não sei, passeando por algum caminho aí, lá, desligado? E quando a gente puxa assim, né, tá andando num caminhozinho que tem alguma vegetação, a gente puxa. Ele estava refletindo, aqui tem essa ideia de reflexão. Então, a partir de tudo isso, produzam aí, criem, né, uma frase, aquilo que se relacione com essas imagens. Então, só para contextualizar também essa imagem do Van Gogh, ele é um retrato de um médico que estava tem um trechinho a mais, ele está com livros, estudando plantas. Então, no contexto aí, é um médico que foi retratado. Mas agora nós vamos fazer uma atualização. Essa imagem é bem antiga. E agora, como seria? Qual seria uma frase aí que vocês colocariam para essa imagem aí? Então, vamos aproveitar e deixar um minutinho para vocês falarem qual seria a frase que vocês colocariam como efeito ou como vocês conseguiriam contextualizar essa imagem para nossos dias atuais. Um minuto para vocês colocarem aí o que os seus alunos pensaram, o que dá para associar, qual o contexto. Alguém já colocou Matrix aí com a primeira imagem. Vamos perceber aí o que vocês colocam, a segunda imagem, por favor.
Vamos lá, então. A aluna Sofia colocou o domínio tecnológico, né? O prazer da leitura. Pessoal, lembrando que não é para a gente pôr um título, né? Não é um título, é uma frase cômica para chamar a atenção, a reflexão para isso. Não é para a gente simplesmente colocar um título ou uma legenda, tá? Vocês podem até com os professores de vocês, ficar isso como uma tarefa de casa, para vocês produzirem com mais tempo, que infelizmente o nosso já acabou. Tá acabando, falta pouco. Então, vamos lá. Então, muitos associaram a Matrix, né? Colocar essa questão. E agora vamos refletir também a questão do meme, né? O que devemos fazer? Porque às vezes vamos receber memes que vai atingir alguma figura pública ou deixar a pessoa triste. Nós já sabemos situações de pessoas que fizeram uma foto simples e essa foto acabou caindo nas redes sociais, viralizaram e essas pessoas acabaram sofrendo muito no dia a dia com esses memes. Então você acredita então que quem compartilha informações que acabam denegrindo ou atrapalhando alguém, essa pessoa também é cúmplice? O que acontece? O que nós podemos ter como inferência nessa questão? Então, vamos deixar aí. Tudo que circula, todo meme eu posso compartilhar abertamente, não tem problema? O meme está ligado ao pensamento crítico ou não? Qual é o objetivo do meme? É somente para sátira? Eu uso aquilo somente para rir e não tem nenhuma utilidade pública nesse contexto? Então, pensarmos sobre essa questão. Então, revendo aí que nós vimos na aula de hoje nós aprendemos ou relembramos alguns tipos das linguagens, falamos sobre a comunicação, como que ela se dá, falamos sobre os memes e charges no pensamento crítico, que é atual, e a última imagem que eu quero deixar aí para conversar com vocês. Pensem, mas pensem sobre a questão de compartilhar. Quando eu compartilho algo, eu sou responsável por aquilo? Então, pensem como somos responsáveis por aquilo que compartilhamos, mesmo que seja em tom de brincadeira. Aí tem essa imagem aí, ó. Minha opinião não é a mesma que a tua. Tudo bem? Aí a pessoa com pau ou com alguma coisa, claro, falando que concorda, mas está mostrando ali bem agressiva, intolerante. Então, professora Elaine, gostaria de comentar alguma coisa? Não, somente isso mesmo, sim. Então tá, gente. Então, nós terminamos por aqui. Essa foi nossa aula. Nós comentamos um pouquinho sobre memes e sobre charges. Espero que vocês tenham gostado. Ela terá continuidade. Comente aí, compartilhe com o seu professor o que você fez e obrigada. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço.